Oi pessoal, que bom estar aqui com vocês. Olha, a partir de agora nós vamos começar a falar do FGTS, aquela parte conceitual, tudo muito genérico, ficou um pouco para trás. A partir de agora nós vamos começar a entrar em detalhes teóricos, tá? Por enquanto só está sendo possível a gente falar de conceitos teóricos, por mais que eu tenha mostrado algumas coisas práticas da tela, da guia rápida ou da própria guia em si, nós ainda estamos privilegiando a parte conceitual, a parte teórica, porque isso vai ser imprescindível para que quando você chegue na hora de utilizar efetivamente o FGTS digital na prática, você saiba o que é que está por trás daquela aparente simplicidade, tá? Como vocês já sabem, no começo é muito importante, eu peço que você encaminhe esse vídeo, por favor. Se você não é profissional de contabilidade, eu peço que você pare, ou mesmo sendo profissional de contabilidade, eu queria que você ajudasse e encaminhasse esse vídeo para quem você sabe que provavelmente pode vir a ter interesse, principalmente a partir de agora, onde nós vamos falar de coisas muito mais detalhadas do que anteriormente. Ok? Estou contando com isso, seja bem-vindo e vamos contando nuvens. Vamos imaginar aqui em relação às questões que envolvem o vencimento do débito. Então, essa comparação do vencimento do mês, do tipo de desligamento a depender do dia do mês, ele vai variar porque nós temos meses com 31 dias, com 30 dias, você vai ter o mês de fevereiro que ele ora é bissexto com 29 dias e ora com 28 dias. Como você pode visualizar nessa tela, a depender do tipo de mês, você poderá verificar que uma determinada data do desligamento, ela pode manter ou não o vencimento do jeito original. Vou falar somente de um mês, a analogia é a mesma em relação aos demais meses. Então vamos imaginar os meses com 31 dias. Quando você tem um mês cujo desligamento se processou a partir do dia 29, então o que é que acontece? No dia 29 você vai ter 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você tem uma situação em que o desligamento se processou a partir do dia 29, o FGTS mensal ele não vai ter nenhum vencimento antecipado. Por quê? Vão coincidir, no mínimo, na mesma data em que o débito rescisório puro, que sempre costuma vencer com 10 dias. Só que nesse mês de 31 dias, vamos supor que você tem até o dia 28. Então, vamos supor que nesse caso, você teve um desligamento ocorrido no dia 28. Então, você teria o quê? O 28, vamos contar aqui. 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que o vencimento do rescisório vai acontecer no dia 6. Isso significa que tudo do FGTS do empregado tem que ser pago até o dia 6. Aquela parte mensal que hipoteticamente ficaria para o dia 7, não pode ficar uma parcelinha vencendo no dia 6 e outra vencendo no dia 7. Tudo tem que estar quitado no prazo conforme determina a lei, para que você tenha disponibilizado tempestivamente para que o trabalhador saque tudo. Não poderia, por exemplo, você depositar um pouquinho agora para o trabalhador sacar, para depois você ter um vencimento que hipoteticamente poderia ficar para outro período com o vencimento original e o trabalhador sacar em 2 etapas. Não existe isso. O trabalhador vai precisar ter o seu saque de uma forma imediata dentro do prazo de 10 dias. Porque quando nós fizemos uma comparação do FGTS mensal com o rescisório, o FGTS mensal ele normalmente vence no dia 7, por exemplo, do mês subsequente. Mas quando você tem um desligamento que faz com que o vencimento seja antecipado, então esse vencimento ele vai ser contabilizado, que ora o que era mensal vai virar rescisório, ora você vai ter essa separação. Afinal de contas, como eu já falei, o vencimento do FGTS rescisório, ele sempre ocorre com 10 dias do desligamento. Quando ocorre o vencimento antecipado do FGTS mensal, nos casos que nós já citamos, tais débitos constarão numa guia rescisória e não
numa guia mensal. Então é como eu falei, o próprio E-Social, ele já vai constatar que aquela situação misturado com a data do desligamento vai fazer com que tenha um vencimento antecipado e ele já vai constar numa guia rescisória. Agora, vamos começar a olhar um pouco mais o que eu falei só olhando para vocês. Eu queria que vocês agora visualizassem uma situação, por exemplo, para um desligamento num mês que tenha 30 dias, tá? Então vamos supor que você tem do mês 1 para o mês 2, você tem uma determinada data do desligamento no dia 26. Quando você teve uma data de desligamento do dia 26, a projeção dos 10 dias, que seria o prazo máximo para que você fizesse o pagamento das verbas rescisórias e também do débito rescisório, o que é que acontece? Você vai ter que o vencimento máximo é o dia 6. Então aquele mês que normalmente poderia ser mensal, ele não vai se comportar como mensal e você vai ter um vencimento de FGTS mensal juntamente com o FGTS rescisório. Não dá para algumas parcelas ficarem, por exemplo, como eu falei, vencendo para o dia 7. Então tudo vai vencer no dia 6. Então o FGTS mensal, como eu já falei, em regra vence no dia 7, a menos que o prazo de vencimento do desligamento seja anterior ao prazo original. Nesse caso, você vai ter o vencimento antecipado e no prazo do desligamento, tudo tem que estar quitado, como a gente já falou. Agora vamos fazer uma analogia com outra situação. Ainda no mês de 30 dias, vamos supor que a data do desligamento do trabalhador, para aqueles tipos de desligamento que nós já falamos anteriormente, ele ocorreu no dia 28. A projeção dos 10 dias para efetuar o pagamento do débito rescisório e das verbas rescisórias, 28 mais os 10 dias você teria um vencimento para o dia 8. A analogia ela é muito parecida, só que com sentido contrário. Aquele débito mensal que normalmente venceria no dia 7, ele por conta do vencimento, ele vai poder ser postergado para em vez do dia 7 ficar tudo para o dia 8, porque você poderia pensar, não, então vamos misturar tudo, se vencer um antecipado, vai ficar antecipado em prejuízo do trabalhador ou em benefício do trabalhador. Não, porque a lei manda que o vencimento normalmente ele vence junto com os demais, só nos casos que nós citamos no caso anterior é que o vencimento precisa ser antecipado pelo fato de que o trabalhador precisa sacar todos os valores que lhe são devidos. Então, nesse caso que nós falamos, o vencimento do FGTS mensal vai continuar ocorrendo no dia 7. E os débitos puramente rescisórios, eles vão ter o vencimento no dia 8. Então, você vai ver que, nesse caso, uma parte dos débitos vão constar numa guia mensal, porque junto com essa guia mensal existe embutido aquele conceito do vencimento no dia 7, e também a parte rescisória vai vencer no dia 8, ela vai vir numa guia rescisória. Segundo o mesmo princípio que nós falamos, que o que importa é o que vence antes. Agora vamos supor, nós estamos agora falando nesse exato momento do vencimento no dia 7. Mas pode ser que o FGTS venha a mudar para que ele aconteça todo dia 20. Então, nesse caso, vamos imaginar um desligamento que ocorreu no dia 8. O mês que nós estamos falando, mais uma vez, é um mês de 30 dias. Então, se teve um desligamento no dia 8, o que é que acontece? A projeção dos 10 dias desse tipo do dia do desligamento vai dar o dia 18. Nesse dia 18 vai ter o vencimento do FGTS mensal e rescisório. Por quê? 18 vai estar vencendo antes do dia 20. Ou seja, o que importa é o que vence antes. De forma diferente seria se o desligamento se processasse no dia 12. O que é que acontece? A projeção dos 10 dias em relação ao dia 12 daria um vencimento do débito rescisório para o dia 22. Mas já que o FGTS mensal ele vence normalmente no dia 20, o que é que acontece? O mês anterior, são os débitos do mês 1, eles vão ter o vencimento no dia 20 e os valores referentes ao mês 2 vão entrar numa guia rescisória
com o vencimento do FGTS rescisório. Não poderá ficar consolidado tudo num único agrupamento de débito. A regra é sempre a mesma. O que importa é o que vence antes. Lembram que eu tinha falado para vocês, né, que o FGTS mensal, ele ora vai vencer de um jeito, ora vai vencer de outro. No FGTS rescisório não tem erro. O FGTS rescisório, ele sempre vai vencer no prazo de 10 dias a contar da data de desligamento, nos casos de desligamento com direito a saque imediato. Isso é muito importante você saber. Porque se eu tive um trabalhador que saiu, mas aquele trabalhador ele pediu demissão, o pedido de demissão, por exemplo, ele não gera direito ao saque imediato, o que é que acontece? Os valores daquele mês, mesmo tendo ocorrido um desligamento, eles não vão ser considerados rescisórios, porque o vencimento dele se processa naturalmente junto com os demais, no dia 7 ou no futuro, quem sabe, no dia 20. Então, não vai haver uma mudança na caracterização do que é considerado o FGTS mensal e rescisório. E aí já vem uma primeira pegadinha, né? Então, o que a gente chama de FGTS rescisório, eles estão associados necessariamente a alguns tipos de desligamento que motivam o saque imediato. Se você não tem algum daqueles tipos de desligamento, os demais tipos de desligamento vão gerar um FGTS mensal, mesmo que você tenha uma rescisão associada àquele trabalhador. Quando nós falamos de FGTS rescisório, isso agora é muito importante, porque o bom entendimento disso vai fazer com que você no futuro entenda um pouco mais da compensação de valores. Quando você tem uma supressão, você faz uma exclusão de débito e uma inclusão novamente de um outro débito. Em vez de você fazer uma retificação, você fez uma exclusão acrescentado de um acréscimo. O bom entendimento do que seriam esses tipos de débito rescisório vai significar muito para que você entenda como é que o FGTS digital vai se comportar para que ele consiga apurar e, em alguns casos, fazer uma compensação automática. Isso é muito importante agora, tá? Então, o FGTS rescisório, ele vai ter o rescisório, que era como se fosse o rescisório puro, vamos dizer assim. Isso é uma nomenclatura minha, tá? Não é a nomenclatura do FGTS digital, não. O rescisório, ele vai ser agrupado pelos seguintes tipos de valor, que são oriundos do E-Social. Então, você tem o 21, que seria o FGTS rescisório, 24, que é o dissídio, o 27, que é o rescisório do aprendiz ou contrato verde e amarelo, e o 30, que seria o dissídio do aprendiz contrato verde e amarelo. Esses 4 tipos de valor que vêm do E-Social são os chamados tipo rescisório, que é uma subdivisão de uma categoria do FGTS rescisório. As outras 2 categorias, eu estou falando da primeira categoria, vamos para a segunda. A segunda categoria seria a das verbas indenizatórias, que são agrupados pelos seguintes tipos de valor, oriundos também do E-Social. Então você vai ter o 22 rescisório do 13º, 23 do aviso prévio, 25 do dissídio do 13º, 26 do dissídio do aviso prévio, 28 do 13º salário de aprendiz ou contrato verde e amarelo, 29 do rescisório do aviso prévio do aprendiz ou contrato verde e amarelo, 31 do dissídio do 13º do salário aprendiz ou contrato verde e amarelo, 32 rescisório do dissídio, aviso prévio, aprendiz ou contrato verde e amarelo. Você pode até pensar, mas puxa vida, no mensal eu já ouvi Paulo Telino falando de um monte de coisa de divisão, né, entre os demais e os casos de aprendiz e contrato verde e amarelo. Por que ele faz essa diferenciação? Por conta da alíquota, porque você nota que nesses casos a alíquota do trabalhador ele não é de 8%, e sim de 2%. É por isso que esse tipo de valor ele é desmembrado a depender da situação, porque cada situação do tipo valor ele repercute num cálculo diferente no âmbito do FGTS digital e em alguns casos em relação a prazo de vencimento, quando nós falamos de FGTS mensal. A terceira modalidade e última da espécie lá de FGTS rescisório, nós já falamos do rescisório puro, nós já falamos das verbas indenizatórias, o terceiro é o da indenização compensatória, que ele vai ser agrupado por 2 tipos de valor, que seria o 99 e o 999. Observe, se você tiver a curiosidade, você vai notar que esses tipos de valor, eles não existem no ambiente do E-Social. Por quê? Porque a indenização compensatória,
ela vem a ser calculada mediante as informações que constam no ambiente do FGTS Digital. Então, o próprio FGTS Digital vai associar e vai fazer com que aquele débito venha acompanhado por exemplo, do tipo valor 99. Na maioria das vezes você vai se deparar com esse tipo 99, que é o FGTS Indenização Compensatória. Como nós já falamos, né, ele é oriundo do FGTS Digital, que foi obtido do preenchimento do histórico de remunerações por qualquer um dos métodos de cálculo lá disponibilizados. Quando nós falarmos do histórico de remunerações, vocês vão entender um pouco mais a respeito das possibilidades que você tem para fazer uma edição e um cálculo do seu valor, do valor devido ao trabalhador de indenização compensatória. Só que existem alguns casos em que você vai ter uma diferença de indenização compensatória. Só que essa diferença eu acho que eu falei de uma forma infeliz. Na verdade, não é uma diferença. Seria uma indenização compensatória complementar, que também vem do FGTS Digital, só que ele, em vez de vir do histórico de remunerações, ele vai vir dessa própria interação do E-Social com o FGTS Digital. Como assim? Vamos imaginar que você tinha um trabalhador que saiu numa demissão sem justa causa. Na ocasião, você fez o preenchimento do histórico de remunerações e você calculou o que era devido naquele momento. E esse valor devido, que foi feito no histórico de remunerações, ele foi disponibilizado para a geração da guia da indenização compensatória, entre outras coisas. Você foi lá, pagou, tudo bem. Quando foi 1 mês ou 2 meses depois, vamos supor que existiu uma participação nos lucros e resultados que precisava, por exemplo, contemplar aquele trabalhador que já saiu. Por quê? Porque o trabalho dele também contribuiu e ele está contido nesses beneficiários daquela participação nos lucros e resultados. O que é que vai acontecer? O empregador vai lançar uma remuneração pós-contrato. Essa remuneração pós-contrato, ela já traz dentro de si uma base de cálculo do valor devido de FGTS daquele percentual que ele recebeu pós-contrato. Só que quando ele tem esse valor devido do FGTS daquele mês, o E-Social e o FGTS Digital vão notar, mas para esse caso da remuneração pós-contrato, o valor devido não é só isso, porque afinal de contas aquela remuneração ela também tem uma repercussão nos valores que são devidos ao trabalhador em relação à indenização compensatória. Então, o próprio E-Social e o FGTS Digital, nessa interação, ele já vai fazer a disponibilização dos valores devidos, tanto dos 8% como dos 3,2%, que seria o quê? 40% dos 8%. Seria o reflexo daquele valor recebido pós-contrato numa possível indenização compensatória. Só que para você obter aquele valor devido da remuneração pós-contrato, você não precisou do histórico de remunerações. O histórico estava perfeito, não precisa alterar nada, não precisa incluir nada. O próprio E-Social, junto com o FGTS Digital, já vão disponibilizar para você essa facilidade. Então, você nem sequer, nesse segundo caso de indenização compensatória complementar, vai necessitar fazer um preenchimento adicional. Agora nós vamos falar dessa questão da indenização compensatória. Nós já falamos os tipos de desligamento que fazem com que o vencimento seja antecipado. Agora nós vamos falar do percentual da indenização compensatória por tipo de desligamento. Por quê? Na maioria das vezes você vai ver que o percentual a ser calculado é de 40%, como vocês já estão acostumados, só que em alguns casos eles são calculados na alíquota de 20%. É isso que nós vamos ver. Lembrando que essa alíquota ela poderá ser de 40% ou 20% sobre o montante de FGTS devido ao trabalhador durante o seu período laboral. E essa é uma das grandes razões pelas quais nós estamos utilizando o histórico de remunerações para que você saiba que precisaria estar contido na base de cálculo da indenização compensatória todo o valor devido e não o que só está recolhido, porque se na conta vinculada do trabalhador não tivesse recolhido tudo, era para você ter feito a complementação do saldo
para que o valor total devido tivesse correto. Infelizmente isso não é muitas vezes preenchido ou suprido pela empresa e isso termina dando algum tipo de erro, algum tipo de pagamento a menor que fica sujeito a uma fiscalização com todas as repercussões que vocês imaginam. Então, nessa tela que você está visualizando aí, você vai ver que temos o código do desligamento, que seriam todos esses, associados ao tipo de desligamento. Eu não vou ler não para não ficar muito cansativo para você. Então você já tem, para cada tipo de desligamento, você vai ter o seu código do desligamento, que já vem de lá do E-Social, e você, quando se depara com alguma dessas situações de desligamento, o cálculo efetuado pelo FGTS Digital, ele ocorre nesse percentual mostrado para vocês. Então, nessas primeiras 5 situações, o percentual é de 40%, mas no caso de culpa recíproca, motivo de força maior ou acordo entre as partes, o FGTS Digital vai calcular na alíquota de 20%. Observação. A descrição dos diversos tipos de valor dos FGTS mensal e rescisório é muito importante, como eu já falei para vocês, para entender quais rubricas, inclusive, vão compor cada linha do histórico de remunerações, que seria uma ferramenta de cálculo da indenização compensatória. Eu estou puxando esse assunto para que quando um dia a gente for falar do histórico de remunerações, onde você vai visualizar campos de preenchimento e colunas, por exemplo, do 13º, é importante você saber o que é que compõe cada uma das linhas para você saber fazer com que o preenchimento esteja completamente correto. É isso, pessoal. Por enquanto, estamos falando do tipo de débito, isso foi muito importante, e isso daí você vai ver que esse detalhamento vai ser utilizado para um monte de outras coisas. Foi muito bom estar com vocês, espero ter o feedback. Se você estiver gostando, compartilhe, inscreva-se no canal, faça o comentário. Se você tiver o interesse de receber numa lista de transmissão, eu não sei se vai ser por e-mail ou se vai ser pelo WhatsApp, se vai ser pelo Telegram. Se você tiver interesse, por favor, manda um e-mail para esse e-mail que você está visualizando aqui embaixo. Informa também o teu número que aí eu vou cadastrar, se você tiver interesse em receber algumas informações a respeito do FGTS, tanto na parte prática como na parte teórica. Foi muito bom estar com vocês e eu sigo contando nuvens.